como é gratificante você ser um adorador nato. Eu me lembro de uma palavra lá em Isaías 43:21, se não me falha a memória, quando Deus disse para a nação de Israel: esse povo que formei para mim, um povo formado, este povo que formei. Formar é um povo ensinado, instruído, educado para fazer isso. Um povo que formei para mim, para que me desse o louvor. Tem uma outra tradução que diz: para que me publicasse o louvor. Glória a Deus. Fique em pé. Estamos na nossa cruzada Hope de fé e milagres. Eu disse aqui a semana passada, já passamos da metade do ano e estamos já caminhando, né? Daqui a pouco é contagem regressiva até o final do ano. Como passam os dias, né? Como passa as coisas, parece que são susceptíveis, transitórias, passageiras, mas também nós, a cada dia que passa, estamos nos aproximando do dia da vinda de Jesus Cristo. Quantos estão esperando Ele, irmão? Não desista não, continue esperando. Ali tem o nosso tema, atitudes de fé que geram milagres. A sua atitude de uma noite fria como essa, e olha quantas pessoas na igreja. Então, é atitude de fé que vai gerar o teu milagre nesta noite. Mas eu gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia, Lucas capítulo 14. Eu me deparei hoje com esse texto e me chamou muito a atenção. Capítulo 14, a cura de um hidrópico. São poucos os versículos, 6 versículos. Vamos ler todos eles para a glória de Deus. Todos encontraram, digam amém. Diz-nos assim a palavra do Eterno: aconteceu num sábado, que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus, para comer pão, eles o estavam observando. Eles estavam fazendo o quê? Observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E, tomando-o, o curou e o despediu. E disse-lhes: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, um dia de sábado, o jumento ou o boi, não o tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Diga amém. E toma o seu assento, só um minutinho. Eu fico maravilhado com as atitudes de Jesus. A Bíblia diz aqui que ele estava em casa de fariseu. E é interessante, parece que Jesus, ele ficava cutucando os fariseus, porque eles externavam uma religiosidade e uma santidade que eles não o tinham. E Jesus, aonde estava um fariseu, ele alçava uma parábola, ele mandava uma indireta, porque parábola eu disse que é uma indireta que é enviada.
E é interessante, a gente vê isso quando ele estava comendo num jantar, está lá em João capítulo 13, Jesus estava comendo, capítulo 12, né? Estava comendo num jantar lá, na casa de um fariseu. Ele viu que é fariseu, ele já abriu a boca e começou a falar umas verdades para aquele fariseu. Ele chamava Simão, até o nome do Simão Pedro. Aqui foi a mesma coisa. Diz que num sábado, ele entrando para comer pão na casa de um dos principais dos fariseus, e eles ficaram ali observando as atitudes de Cristo, eles observando Jesus. E é interessante que diz que estava ali também um homem que tinha um problema seríssimo. Estava diante dele um certo homem hidrópico, ou seja, aquele homem sofria de hidropisia. O que é isso, pastor? Ele retia líquidos, uma retenção de líquidos, ou seja, era um homem inchadão, ele ficava inchado. Quem sabe não conseguia calçar os sapatos, as sandálias, não conseguia nem colocar as roupas. Era um homem todo inchado. Ele sofria de hidropisia. Era um homem problemático e ele estava ali. E aí Jesus vê uma boa oportunidade, primeiro, para resolver o problema daquele homem. Segundo, para dar uma lição nos fariseus, porque era um dia de sábado, e no dia de sábado havia uma proibição, isso na religião dos fariseus, porque eles estavam seguindo mandamentos de homem, eles estavam debaixo da tradição ou das tradições da lei. Mas Jesus agora, ele apresentou como o Senhor do sábado, ou seja, o que criou o sábado. E agora não impera mais a lei, agora impera a graça. Porque aonde o pecado abundou, superabundou a graça. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E ali eles ficaram observando, olha, ele está comendo pão, e quem sabe diz que estava ali. Eu acho que eles, até de propósito, convidou esse homem doente para ficar ali. Vamos ver o que Jesus vai fazer. Ele estava bem de frente. Jesus não perdeu a oportunidade para mandar uma indireta para os fariseus e para curar aquele homem, para provar para ele que ele é o Senhor do sábado, do domingo, da segunda, da terça, e que ele pode curar a qualquer dia. Ele pode curar alguém. A Bíblia diz, no verso de número 3, e Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei. Aqueles doutores aqui eram os intérpretes da lei, aqueles que interpretavam a lei. E Jesus dirige a palavra para eles e também para os fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Evidentemente, eles já haviam abordado a Jesus. Você lembra de Marcos capítulo de número 2? Quando num sábado Jesus cura um paralítico, e mas ele não pode curar no sábado, é sábado, não pode curar. Jesus curou. Então eles já tinham sido abordados, ou Cristo já havia sido abordado por eles várias vezes. Quando Jesus pergunta, é lícito curar no sábado? Você vê que não houve resposta. A Bíblia diz aqui, eles porém, verso de número 5, ou verso 4, eles porém calaram-se. Ou seja,
eles não quiseram falar. É interessante que no verso 4, eles não quiseram falar. No verso 6, eles não podiam falar. Verso 4, eles não quiseram. Jesus deu a oportunidade para eles até questioná-lo ou rebatê-lo. Eles não quiseram falar. Mas no verso 6, depois que Jesus curou o homem, eles não podiam falar. Diante de um grande milagre, o homem hidrópico, todo inchado, retendo líquido, agora, de repente, o homem magrinho, curado, irmão. A cura foi instantânea. A cura foi... E Jesus curou o homem e diz: pode ir embora para sua casa. Pode ir embora para sua casa. Interessante, eles calaram-se, conforme diz o verso 4. E tomando, isso é, pegando o homem, certamente pela mão, trazendo a sua presença, o curou e despediu aquele homem. Pode ir embora para sua casa. E aí Jesus joga uma outra indireta, dizendo no verso de número 5: e disse-lhes: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, num dia de sábado, um jumento ou um boi, não tire logo? Vocês não vão fazer. E eles faziam isso, ou seja, eles quebravam a lei. Porque qualquer um deles, quando ocorria um evento desse, de um boi ou até um jumento cair num buraco e ficar lá, ou se enroscar numa cerca, eles iam lá soltá-lo. Aí Jesus veio: qual dentre vós que não faz isso? Ninguém levantou a mão. Sabe por que ninguém quis falar, conforme diz o verso de número 6? Porque todos eles faziam isso. Ou seja, estava quebrando o sábado. Eles estavam quebrando o sábado. Porque o sábado as pessoas não podiam caminhar nenhuma milha. Não podia. Soubesse de um evento desse, tem um animal seu lá, tem um jumento, tem um boi lá caindo, sabe, não podia. Mas eles quebravam, violavam a lei do sábado, né? Mas agora se apresentavam como os religiosos, e eles caíram por terra, porque a Bíblia diz no verso 4 que eles tiveram oportunidade de falar. Eles não quiseram falar, mas no verso de número 6, e nada lhes podiam replicar sobre isso. Por quê? Porque eles quebrantavam o sábado. Fica em pé. A gente aprende aqui, olha para cá, com a atitude de Jesus, irmão, que não basta ser apenas religioso. Tem que ter uma vida de comprometimento com Deus. Tem que ter uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida benevolente, uma vida piamente, uma vida justa, justamente, uma vida santa, santamente. Tem que ter essa vivência com Cristo. E eu acho lindo, porque o maior confronto que Jesus teve quando veio nessa terra foi exatamente com os que se diziam religiosos. Jesus não teve problema com pecador. Teve problema com pecador, irmão? Você já leu na Bíblia? Jesus com problema com pecador? Não teve problema com... Mas Jesus tinha sério problema com aqueles que externava uma santidade, mas não vivia uma vida santa. Interessante. O maior problema que Jesus teve quando pisou nesta terra foi com os religiosos. E eu pergunto, quais são os nossos maiores problemas hoje na igreja? São exatamente com pessoas que se acham superiores, tão santa, mais do que todo mundo, sabe? É com essas pessoas, irmão. Eu vi um pastor falando hoje lá em Santa Catarina, e claro, né, pelo vídeo, ele se expondo, e ele falou: eu nem quero me defender.
pastor lá da igreja, todo mundo conhece ele. Ele faz um lindo trabalho em Santa Catarina. Luiz Hermínio. Vê um vídeo que ele soltou de ontem para hoje, para vocês verem. Ele diz, eu nem vou me justificar, porque tem gente que se acha tão santo, que não dá nem para abrir a boca. Você não vai falar a verdade, que eles nunca vão entender. E ele falou, eu quero, tão somente eu estou orando. Ele diz, eu só estou orando, estou jejuando, estou buscando a Deus, porque esse é o nosso maior problema, dizia ele. Ou disse ele lá, se você procurar o vídeo, você vai achar. Ele dizendo, exatamente com pessoas que aparentam ser, mas não são. Então, que Deus nos livre do farisaísmo, que Deus nos livre, irmão, desses fariseus, que Jesus teve confronto direto com eles, mas sempre os venceu. Você vê, sempre Jesus venceu os fariseus, porque a verdade sempre vence. Diga para o teu irmão, a verdade